E aí, como é que você tá? Chegando aqui para mais um episódio do Bora Agir Podcast. Você que tá chegando aí agora, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Ainda não me conhece? Eu sou Pedro Cardoso, fisioterapeuta esportivo, e você está aqui no Bora Agir Podcast, o maior podcast sobre corrida do Rio Grande do Norte. É isso aí. E hoje, como vocês sabem, eu sempre trago convidados com informações especiais para a gente não estar saindo por aí pegando informações erradas, e hoje não é diferente. Estamos aqui com o médico endocrinologista Yuri Galeno. Seja bem-vindo ao Bora Agir. Obrigado, Pedro. Um prazer estar aqui, um prazer falar com sua audiência. Perfeito. Então, hoje a gente vai falar vários assuntos interessantes que a galera da corrida, do triatlo, vão gostar de saber. Mas antes da gente chegar nesse papo que a galera tá assistindo, ouvindo, que a gente também tá no Spotify, queria saber de você, Yuri, por que medicina? Por que endocrinologia? Como é que você chegou nesse ramo da medicina? Cara, meu nome é Yuri Galeno. Yuri é em homenagem ao astronauta russo e Galeno é um dos pais da medicina. Então, acho que desde que eu saí do útero da minha mãe, os meus pais queriam que eu fosse médico e incutiram essa ideia e eu comprei a ideia também. Me foi agradável a ideia e batalhei e consegui entrar no vestibular. E na época do curso, eu falo que eu tenho mais campeonatos organizados do que trabalhos científicos publicados. Yeah. Eu era o cara do esporte da faculdade. Tem os DCEs, né, os Sim, sim. departamentos lá que cuidam da vida acadêmica. Pronto, o esporte era na minha mão. Então, Massa. campeonatos, jogos universitários, tudo era eu que organizava, montava os times, ia atrás de inscrição, fazia as camisas. Então, sempre vibrei com esporte, sempre pratiquei basquete, principalmente, musculação, mas sempre fui um entusiasta da atividade física. E dentro da medicina, a gente sabe da importância do esporte, e meu pai é educador físico e minha mãe é nutricionista. Então, como médico, eu meio que fui impelido a seguir essa carreira do estilo de vida, da qualidade de vida, da vida saudável. E eu achei que a endocrinologia fosse o que mais iria se adequar nesse perfil. Mas, assim, houve um tempo que eu queria fazer nefrologia, mas devido a uma série de circunstâncias eu achei que era inviável e, na época, devido ao meu contexto pessoal, a residência de endocrinologia era muito boa em Natal e casou com esse meu background de família. Então, a história Perfeito. de eu ter ido rumo à endocrinologia foi nesse sentido. E logo após a faculdade, o curso, a residência, surgiu dentro da minha carreira essa possibilidade de lidar com o esporte, tanto pela minha paixão, como por um evento muito peculiar, não é uma coisa comum que acontece normalmente na carreira do médico residente, mas eu fui chamado para dar aula no Congresso Brasileiro de Endocrinologia aqui em Natal, em 2013, sobre o assunto que eu tinha feito a minha monografia, que eram suplementos alimentares que, de fato, aumentam a performance. O meu professor na época, Dr. Josivan Gomes, ele era das figuras mais importantes dentro da Sociedade de Endocrinologia, era um dos organizadores desse congresso, e ele é maratonista. Ele disse: você vai dar aula desse assunto no Congresso Brasileiro de Endocrinologia. Na Eita. época deu aquele frio na barriga, o cara que só dava aula ali para 4, 5 pessoas dentro de uma salinha de residência médica, teve que dar aula para os maiores endocrinologistas do país. Só que eu pensei comigo mesmo, cara, ninguém sabe nada desse assunto. Então, se alguém estudou isso daqui e pode falar alguma coisa, sou eu. Então, vamos lá, o não eu já tenho. Então, o que pode acontecer é eu só dar essa aula e nunca mais falar. Só que foi exatamente o oposto. Os endocrinologistas viram a importância desse assunto, tanto pelo fato de que o esporte é fundamental em quase todas as situações dentro da endocrinologia e da metabologia, quanto pelo fato de que muitos profissionais estavam tomando esse espaço do endocrinologista. Então, a partir daí, depois dessa aula, foi criada a chamada Comissão Temporária para o Estudo da Endocrinologia e do Esporte da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. E, a partir daí, a comissão foi subindo, foi agregando, foi ganhando corpo,
e hoje é um departamento da Sociedade de Endocrinologia, o departamento de esportes da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Então, o nascimento disso tudo foi aqui em Natal, em 2013, no CBAEM, Congresso Brasileiro de Atualização em Endocrinologia e Metabologia. Então, essa é a história ultra mega resumida. Sim, não, massa demais. Interessante ter começado aqui em Natal, né? Esse Brasilzão aí afora e essa história toda ter esse pontapé inicial aqui em Natal. Mas para quem está assistindo, escutando a gente, o que realmente o médico endocrinologista pode ajudar os atletas? O que, que ele pode estar abrindo os olhos para aquilo que às vezes a pessoa não está enxergando, não entende? Perfeito. O sistema endócrino é um dos 2 sistemas de controle do nosso corpo. O sistema nervoso é o principal, ele está acima na hierarquia filogenética do sistema endócrino, ele é quem comanda o sistema endócrino, mas ele é caracteristicamente fornecedor de respostas rápidas e efêmeras. O sistema endócrino, por sua vez, que é o segundo sistema de controle, ele é responsável por respostas longas e duradouras, mas ambos estão ali sob controle do sistema nervoso central. Então, nesse caso, a endocrinologia ela participa de todas as reações metabólicas do organismo. A gente sabe que o nosso corpo é uma verdadeira indústria química e que o exercício, que é a atividade física, ele, se for de alto rendimento, ele vai obrigar o atleta a ir a níveis assim inimagináveis para um humano normal. A gente sabe que o atleta é uma indústria química e ele tem um desempenho que vai muito além do que um ser humano ser humano normal é capaz de entregar. Então, se de alguma forma esses sistemas estiverem danificados, o indivíduo, obviamente, vai ter uma perda de performance. Então, o sistema endócrino, ele entra na recuperação muscular, no gasto energético, na forma como ele lida com os nutrientes. Então, controle da glicemia, o controle das reservas de energia, a recuperação muscular através da testosterona, dos hormônios tireoidianos. E aqui eu não estou falando em fazer doping nos pacientes, estou falando dos hormônios que são produzidos pelo próprio organismo. Se houver alguma doença, obviamente que vai haver um prejuízo na função do indivíduo. Tanto que existem verdadeiros compêndios, existe hoje essa subespecialidade que é a endocrinologia esportiva, onde você tem o impacto do esporte no atleta e o impacto da deficiência hormonal também no desempenho esportivo, porque é uma via de mão dupla. Tanto que a gente pode falar um pouco mais à frente, mas uma das principais síndromes que acomete os atletas de alto rendimento é a síndrome do overtraining. O que se caracteriza essa síndrome do overtraining? Ela é um processo inflamatório crônico, onde você tem ali uma lesão, nenhuma dúvida que o exercício causa lesão. O segredo da coisa é você causar uma lesão e dar tempo suficiente para você recuperar e voltar melhor. São as curvas de periodização, são os princípios da sobrecarga, são os princípios que você rege, que rege a medicina esportiva. Então, quando eu inflamo, eu dou tempo para o indivíduo recuperar, ele volta melhor. Se eu interrompo essa cascata antes da recuperação ser feita de forma ótima, então eu vou ter um perfil mais inflamatório. Quando a gente olha patologias como obesidade, síndromes reumatológicas, a própria depressão crônica, você tem ali um perfil mais inflamatório desses pacientes. Com isso, um dos principais sistemas que são acometidos é o sistema endócrino. Você diminui, por exemplo, a pulsatilidade de diversos hormônios, como GH, como o hormônio a testosterona. Então, você bloqueia o sistema reprodutivo de homens e mulheres. As mulheres sentem um pouco mais isso, que é a chamada síndrome da mulher atleta. Sim. E com isso você vai ter fraturas, distúrbios alimentares, distúrbios no ciclo menstrual feminino. Então, veja que essas síndromes são essencialmente síndromes endocrinológicas. E, como eu falei para você, até 2013, simplesmente isso não era mencionado no país. Então, essa discussão ela veio a ascender um pouco mais dentro da endocrinologia a partir da comissão que foi criada por nós ali no ano de 2013. Perfeito, não, interessante demais. E o pessoal que está escutando a gente, eu acho que muitos são corredores e triatletas. Você falou aí da questão do corpo estar mais inflamatório, de não respeitar essas curvas de adaptação de um treino, entre um treino e outro. E quando esse corpo está nessa condição,
fica mais fácil de ter essas alterações metabólicas e também de ter lesões musculoesqueléticas, porque o corpo não está conseguindo, vamos dizer assim, se reparar, não é isso? Perfeito. Veja, quando você tem, eu chamo isso de coerência biológica, um termo que eu criei lá, né? Show. Então, o que é que significa isso? Se você diz, cara, eu estou levantando peso, eu estou fazendo musculação, então você passa uma mensagem para o seu sistema endócrino dizendo, cara, eu preciso ficar forte. Então, pela coerência biológica, você vai transcrever genes que fazem você fabricar hormônios relacionados ao anabolismo. Então, você vai ter mais GH, vai ter mais testosterona, vai ter uma insulina agindo melhor para você ficar maior, né? Tem que ser coerente o estímulo com a resposta. Quando você faz um exercício de corrida, você não quer ficar pesado, você quer chegar mais longe. Então, por coerência biológica, você precisa ficar fininho. Então, se você precisa ficar fininho, naturalmente vai haver uma espécie de perfil mais catabólico. Isso é normal. Então, até certo ponto, a testosterona nos atletas homens ela vai cair com a corrida. É normal que isso aconteça. Não pode haver uma queda abaixo dos níveis considerados críticos, que seriam 300 nanogramas por decilitro. Quando cai abaixo de 300 nanogramas por decilitro, você tem uma síndrome, que é a síndrome do overtraining, você tem uma característica ali do atleta de corrida que é ser mais magrinho, por coerência biológica, ele precisa chegar mais longe, então você chega mais longe se você está mais leve. Você não vai daqui para Recife, bota o seu carro pesado, com um tanque com pouca gasolina, você não vai chegar em lugar nenhum. Então você vai de tanque cheio e levezinho. Então, isso é coerência. Mas se nesse andar da carruagem ocorrer algum tipo de fenômeno que vá se somar a esse efeito catabólico e esse efeito que provoca diminuição da testosterona, aí você pode entrar no estado patológico. Então, nesse momento é que a gente deve avaliar e como que o atleta vai saber se ele está entrando para uma síndrome do overtraining, se ele está entrando para um estado onde ele tem uma queda de testosterona. Existem os chamados sintomas maiores e os chamados sintomas menores da queda dos níveis de testosterona. Então, quais seriam os sintomas maiores? Seriam aqueles sintomas que quase que indubitavelmente são ocasionados pela queda do hormônio. Seria o quê? A ausência de crescimento de pelos que são sexualmente estimulados, como a barba, no caso dos homens, pelos pubianos, tá? O cara fazia a barba todo dia, agora passa a fazer a barba a cada 3 dias. Isso é um sinal de queda do hormônio masculino. Interessante. A chamada ginecomastia, que é o desenvolvimento de mama no homem, que pode acontecer de forma pontual na adolescência, pelo pico de testosterona, há uma maior conversão de testosterona em estrógeno nesse momento, e você tem ali uma ginecomastia temporária que logo após a adolescência, com a queda dos níveis hormonais, isso se normaliza, tá? Mas ginecomastia, crescimento de pelos, impotência sexual. Não é exclusividade do hipogonadismo, da falta de testosterona, mas é um dos sintomas considerados sintomas maiores. Perda das ereções matinais é outro sintoma característico, conhecido como sintoma maior. A ausência do desenvolvimento sexual, aí não em atletas de alto rendimento, mas em jovens, dos caracteres sexuais secundários até os 16 anos. O menino está lá com cara de menino com 16 anos. Não tem um pelo, não tem uma barba, está crescendo, porque cresce muito, esses meninos ficam compridões, mas não, como diz aqui no Nordeste, não toma tronco de homem, né? Não desenvolve ali a musculatura, não desenvolve pelos. Então, isso é um sinal também é um sintoma maior da falta de hormônio masculino. E, por último, a queda na libido. O cara não tem desejo sexual. Então, se você é um atleta de alto rendimento e você está experimentando algum desses sintomas, eu diria que é mandatório a realização de exames de sangue para ver se você não está com hipogonadismo. Porque qual vai ser a consequência do hipogonadismo? A testosterona, sempre que se fala em testosterona, a gente fala no mau uso da testosterona. Geralmente a gente é chamado para falar dos abusos da testosterona, né? Na corrida você não vai ter tanto isso, é mais no mundo do fisiculturismo, da academia, que não é aqui o contexto, mas a testosterona é um hormônio essencial para a vida do homem e para a vida da mulher. No homem, o que é que ele vai fazer? Se você for reparar, Pedro, todos os recordes olímpicos masculinos são melhores do que os recordes femininos. E isso tem um motivo.
A testosterona agindo ao longo de toda a vida do indivíduo vai dar um coração mais robusto, vai dar uma estrutura músculo-esquelética mais robusta e pulmões mais capazes. Então, meu irmão, você pegou um motor ali com um chassi maior, com um tanque de gasolina maior e com um motor maior. Sim. Então, você certamente vai ter um maior desempenho físico, né? A gente está falando aqui de mais alto, mais rápido e mais forte. Eu estou falando de vencer os obstáculos das leis físicas. Então, quanto maior for o maquinário, mais eficiente, eu vou conseguir vencer melhor. O hormônio dá essa vantagem natural para o homem, tá? Então, é necessário que haja testosterona para que haja recuperação muscular, para que haja uma otimização do uso do metabolismo energético, para que você tenha uma estrutura óssea saudável. Tanto que homens com hipogonadismo, eles também desenvolvem osteoporose, que é uma doença que mais caracteristicamente é feminina. Só que uma das indicações, por exemplo, da gente fazer densitometria óssea, que é a análise da densidade de homens e mulheres, no caso dos homens, é o hipogonadismo. Está lá nos critérios da Sociedade de Endocrinologia. Pesquisa densitometria óssea se o cara tem hipogonadismo, tá? Então, a testosterona vai acelerar a recuperação muscular, vai promover a síntese de glóbulos vermelhos, que são fundamentais para a corrida. Sem ela, o indivíduo tende a fazer um quadro de anemia, tá? Então, isso também não transporta oxigênio, as células não vão conseguir entregar o melhor metabolismo aeróbico possível. Então, ela é um hormônio fundamental. Agora, eu não estou falando aqui em nenhum momento de abuso. Sim. Eu estou falando do uso, não do uso, mas da síntese endógena. Mas para que isso aconteça, é necessário que haja condições fisiológicas. A gente tem duas glândulas que são responsáveis pela síntese do hormônio masculino. A glândula pineal, também conhecida como glândula hipófise, que é a glândula mestra, ela que vai produzir os hormônios que vão ordenar o testículo, que vão obrigar o testículo a fabricar testosterona, que é o hormônio folículo estimulante, o FSH, e o hormônio luteinizante, o LH. Então, esses hormônios vão agir no testículo, produzindo, no caso do LH, testosterona, e no caso do FSH, os espermatozoides. Se você tem um contexto de saúde, o cara não tem comorbidades, não tem nenhuma doença, hipófise saudável, testículo saudável, treina correto, está fazendo uma planilha equilibrada, come bem, porque isso é um dos principais fatores para você desenvolver o overtraining. Um trabalho famoso de um colega de Brasília mostrou que o overtraining está mais relacionado à falta de comida do que a excesso de treino. No trabalho dele, ele mostrou que Dr. Flávio Cadegiani, um colega endocrinologista de Brasília, um trabalho muito bem feito, em 2018, ele rodou o mundo apresentando esse trabalho, né? Então, ele mostrou que em algumas situações, até se fomentou a possibilidade de mudar o nome da síndrome, em algumas discussões que ele participou, em vez de overtraining, chamar de undereating. Porque os caras treinavam até mais, os caras que estavam em overtraining treinavam menos do que os caras que não estavam em overtraining. Sim. Só que os caras que estavam em overtraining comiam menos. Então, ao comer menos, eu vou ter menos inibição de um grande inimigo desses atletas, que é o cortisol. Então, quando eu me alimento mal, eu aumento um dos estresses pela privação calórica, e isso vai fazer com que esse desequilíbrio que já estava acontecendo pelo processo inflamatório, pela perda da pulsatilidade do FSH-LH, eu vou agravar com o aumento do cortisol pelo undereat, porque o camarada não está comendo. Então, muitas vezes o cara chega no consultório, doutor, tal, não tô bem, não tô legal, tô perdendo performance. Meu irmão, tu tá comendo. Os caras não querem comer, né? Come menos do que a demanda da atividade física dele requisita. Aí eu digo, cara, você foi na sua nutricionista quando a última vez? Não tô comendo bem, doutor. Tá, não. Vá lá na nutricionista, você volta para mim, aí depois você me fala. Tem um triatleta aqui da cidade, eu não vou ficar falando os nomes, mas ele era casado com uma nutricionista também. E, assim, ele foi consultar comigo, fez online a chamada, que ele não mora aqui em Natal hoje em dia, e eu perguntei, cara, e aí, como é que você tá? Não, eu tô devagar, tal, não sei o quê. E as provas que ele faz tem doping, então ele não pode chegar, vou tomar testosterona, vou tomar não sei o quê, não pode, porque ele vai cair no doping. Eu disse, cara, fala com a tua ex-mulher, faz uma consulta e depois volta para me falar como é que tá. Eu sempre faço uma avaliação também, não sou um Felipe Guerra da vida, que você já entrevistou o Felipe aqui, mas eu faço a avaliação inicial, se eu detectar algum problema, eu encaminho para ele, né, geralmente.
E esse cara, caracteristicamente, ele tinha uma frequência cardíaca muito baixa, 36, 40 batimentos, mas não tinha nada no coração. É só pela adaptação vagal que o atleta costuma ter. Isso. Então, eles são muito eficientes. Se não precisa, bate 40. Se precisa, bate 200. Então, a variabilidade do atleta é um sinal de saúde, né? E fiz o check-up cardiológico, fiz os exames, como imaginei, não tinha absolutamente nada. E no retorno ele me disse, cara, doutor, bem que o senhor falou, né? Fui lá na minha ex-mulher, ela organizou a dieta, comi direitinho, tal, fiz a melhor prova que eu, em muitos anos aqui, não conseguia fazer tão bem essa prova. É claro, bicho, isso aí vale para um carro, vale para você. Se você vai daqui para Recife com o tanque vazio, você vai ficar no meio do caminho, bicho. Exato. Então, você enche o tanque, eles ficam com medo de ganhar peso, ficam com medo de perder performance, mas de cara, é exatamente o contrário. Você está numa taxa metabólica tão alta que dificilmente você vai ganhar peso. É possível, porque a densidade calórica do alimento ela supera o que o exercício pode consumir, né? Então, mas você consumindo alimentos com baixa densidade, com boa nutrição, com uma boa variabilidade no sentido dos nutrientes, você vai entregar o melhor possível da performance e você vai entregar o melhor possível da saúde, né? Não tem como um corpo ser saudável se você não entrega material. Você quer construir uma casa, Pedro, aí cara, tá aqui, o pedreiro, constrói a casa para mim. Assim, Pedrão, mas você não me deu tijolo, você não me deu cimento, como é que você quer que eu levante essa casa? Então, se vale para carro, vale para casa, vale para gente também. Perfeito. Então, a gente precisa ter esse aspecto. Outro aspecto que aí eu deixo mais com a turma da nutrição é a parte da suplementação, mas a gente acaba avaliando também, porque vários suplementos, eles de fato entregam performance. Existe aí na indústria também um overuse também dos suplementos, né? Você acaba tendo ali muita querendo propaganda. Compensar, né? Quando não está se alimentando direito, aí vai no suplemento e abusa. Que é outro erro. É igual você querer construir a casa começando pelos quadros, começando pelo lustre. Tem que construir a base primeiro. A base é dieta, uma boa planilha e descanso. O pessoal subestima muito o tempo de descanso também. Que é outra área. A endocrinologia, como é um sistema de controle, acaba tudo entrando um pouco. Sim. Porque se você fala no sono, esses dias eu dei aula num congresso lá no Rio de Janeiro sobre sono em atletas. Então, quando você não dorme, imagina lá um shopping center. De dia você recebe, compra, negocia, faz o que o shopping costuma entregar. Produtos, comida. E de noite, o que é que você vai fazer? Você vai repor os estoques da comida, você vai organizar as prateleiras, você vai limpar as lojas, fazer uma reforma que for necessária. Se você fosse fazer isso durante o dia, você provavelmente ia gerar uma experiência desagradável para o seu cliente. Então, se faz isso à noite, não é à toa, exatamente para que não haja esse conflito na entrega e na estruturação da loja. Com o sono, é exatamente a mesma coisa. Durante a noite, quando você tem uma diminuição da potência de uso do cérebro, o sistema vascular ele faz uma espécie de retração. Como não tem tanta atividade, as arteríolas criam uma espécie de espaço virtual. Você diminui o volume de sangue das arteríolas e se cria um espaço virtual chamado sistema linfático. É um sistema novo, descoberto em 2012 por uma pesquisadora dinamarquesa, que funciona como o sistema linfático da periferia. O que é que o sistema linfático faz? Ele pega o líquido que foi extravasado dos vasos e devolve para a circulação, e também é usado como defesa, como sistema de defesa, os gânglios linfáticos, e como uma forma de transporte até de triglicerídeos também. No sistema nervoso, esse tal sistema linfático, ele vai remover a sujeira. Só que ele só vai ficar ativo quando você diminuir a potência de uso do cérebro e criar esse espaço virtual entre as arteríolas e o córtex cerebral. Uma vez criado esse espaço, pronto, é o caminhão do lixo passando, dizer, pessoal, o que foi que vocês geraram aí de resíduo durante o dia? Aqui, está passando o caminhão, vamos recolher. Sim. Não precisa nem ter lido um artigo científico para saber a consequência de não dormir direito. Você vai ficar mal-humorado, com dor de cabeça, perda de memória, e não é só isso, não são efeitos pontuais. Você vai perder performance, como inúmeros estudos mostram, a partir de 6 horas você vai perder performance física, e a partir de 8 horas de sono,
né, menos que 8 no caso, você vai perder performance cognitiva também. Eita, Então, o povo em casa agora se aperreou. meu amigo, o pessoal pensa que é assim, então o corpo não é máquina, não. Você tem que dar o devido tempo de descanso. Tanto que nessa aula eu concluo exatamente dizendo o seguinte, que o tempo de sono, quanto maior, melhor. Até um limite de 10 horas de sono por dia para os atletas. Então, tem estudos que fazem você ter sono obrigatório. Pô, acordei. Não, meu irmão, não deu o teu tempo de estudo, não. Fica mais 1 hora na cama aí. Então, o cara tem que ficar sem querer dormir mais 1 hora na cama. E esses caras têm melhor performance, menos lesões, têm melhora do metabolismo energético, menos overtraining, melhor recuperação muscular. Aí você fala, pô, mas por quê? Só por causa desse lixo aí que não sai do cérebro Sim. e tal, não sei o quê, papapá, ppp? Não. O que acontece é entra o sistema endócrino. Quando você entrega um funcionamento cerebral errático, quando você fica acordado quando não deveria, você vai ter uma ativação de hormônios que não deveriam ser ativados. Se você está de noite, meu irmão, seu melhor sentido é a visão. Então, não é à toa que a gente se recolhe à noite, porque tem bicho que pega a gente de noite, mas a gente não vê o bicho chegando. Exato. Então, durante o processo evolutivo, os hormônios que deixam você tranquilos são secretados à noite e os hormônios que deixam você ativo são estimulados pela luz e são secretados de dia. Se você experimenta inverter isso daí, você começa a secretar o hormônio do estresse na madrugada. O que é que esse hormônio do estresse vai fazer? Falei para você que o sistema endócrino é um sistema de controle. Então, o hormônio do estresse ele vai no seu DNA e vai gerar um perfil pró-inflamatório. Então, os pacientes que fazem night shifts, né, os plantões noturnos, eles têm uma maior incidência de obesidade, diabetes, Alzheimer, Parkinson, hipertensão arterial, infarto, AVC, câncer, Eita, demência, danado. síndromes psiquiátricas. Por quê? Porque você mudou a transcrição genética, porque você está tomando uma pílula de prednisona todas as noites quando você não dorme, que é um tipo de corticoide. Sim. Então, também se você conhece alguém que já usou corticoide, você sabe que a pessoa fica inchada, perde massa muscular, fica com osteoporose. É exatamente isso que você faz quando não dorme. E para piorar, não é só o sistema endócrino, o sistema nervoso entra também, ocorrendo uma espécie de hiperativação do sistema autonômico. Então, essa hiperativação, ela vai gerar uma frequência cardíaca mais alta, uma variabilidade cardíaca piorada, uma maior percepção do esforço, você corre um pouquinho, pô, estou cansado. Então, por causa de uma desregulação do sistema nervoso autonômico. E isso vai fazer com que você tenha um perfil também mais inflamatório, que também causa uma série de doenças, uma das principais é o diabetes. Quando você tem um perfil mais estressado, mais para o sistema nervoso simpático, que é o sistema de luta e fuga, você acaba tendo um perfil de hormônios mais contrarreguladores. Cortisol, adrenalina, e esses hormônios são inimigos da insulina. Então você acaba desenvolvendo mais diabetes. Por isso que a privação de sono arrebenta com o camarada do sistema nervoso, no sistema endócrino, de todas as formas, na redução da potência cerebral, do desempenho cognitivo. A O lista que sono você é soltou. fundamental. É terrível. A lista que você passou aí das repercussões de quem não dorme afeta demais a gente. E Demais. tudo isso que você falou aqui, desde a do overtraining, do undereating, tudo isso eu acho que é muito presente na vida dos atletas e eles não sabem. Muitas vezes eles correlacionam essa falta de estímulo, a falta não tá com vontade sexual com o treino. Ah, o treino tá pesado, é por isso que eu tô assim. E não necessariamente vai ser por causa do treino. Todas essas alterações que você falou, que o corpo da gente pode apresentar por não respeitar o tempo de adaptação entre um treino e outro, não ter as curvas que você falou, não dormir direito, não ter uma boa alimentação. Tudo isso é muito presente na vida de todo mundo. Eu acho que você, quando recebe um corredor, um triatleta, observa várias coisas disso aí. Exato. Tem um paciente meu, também não vou falar o nome, que ele é colega também, Sim. médico, e ele disse, cara, eu não tô bem, eu vou precisar usar um veneno. Passa os venenos aí pra mim, que eu não tô bem. Eu conhecendo a figura, eu disse, bicho, tu tá dormindo quantas horas por noite? Não, pô, tô dormindo 3 horas por noite, mas tá tranquilo. 3 horas por noite eu desenrolo. O segredo disse, meu irmão, vamos fazer o seguinte, durma e depois tu me conta a história. Então, esses pilares, treino, descanso e alimentação, fazem atletas olímpicos.
O cara tem uma predisposição genética, obviamente, mas esses 3 pilares fazem atletas olímpicos. Aí a turma diz, mas o atleta ali usa doping, usa não sei o quê. Cara, não necessariamente. Não coloca todo mundo no mesmo bojo, não, porque eu tenho atletas olímpicos, tá? Campeões mundiais de natação aqui de Natal. Aí eu acho que pode falar, porque é um orgulho, né? Marcos Sim. Macedo foi campeão Sim. mundial em Doha, no Catar, em 2014. Massa. Foi campeão do 4x100 medley, né? Ele foi o representante do nado borboleta. Campeão mundial aqui de Natal, estudante de medicina. Olha Né? aí. O cara, hoje ele é médico, né? Legal. Então, e Marcos não usa absolutamente nada. Eu era um médico dele, nunca caiu em doping, nada. Então, ele é um cara espetacular, porque tem genética, 5 horas de treino e 5.000 calorias na cabeça, né? Só não dormia muito bem porque era estudante de medicina. Aí eu disse, cara, você tem que trancar o curso para poder participar da Olimpíada. E ele trancou o curso e conseguiu o índice olímpico, mas por uma série de razões ele não fez uma participação tão boa no Rio de Janeiro em 2016, mas estava lá marcando presença, né, em 2016. Então, esse trio é imbatível. Ele faz atletas olímpicos, faz campeões mundiais, tá? E a gente subestima. Não, acho que aí é um suplemento. Eu digo, cara, suplemento, vamos lá, vamos para o suplemento. Suplemento, ele já está dizendo, ele é um complemento. E quando você olha, vamos supor o carboidrato, que é o melhor suplemento para performance que existe. Aumenta 3% ali o ganho de performance no atleta profissional. Pô, 3%, né? Vai para uma maratona. Vamos fazer conta aqui. O cara faz uma maratona em 2 horas, em 120 minutos. 3% de 120 minutos vai dar 3 vezes 12, vai dar quanto ali? Vai dar, sei lá, 20 minutos de diferença, né? Alguma coisa assim, até 36 minutos. É isso não. Desculpe, 3,6 minutos, corrigindo. 3 minutos de diferença, né? Os 3% vão dar 3,6 minutos de diferença. Mas, pô, 3 minutos não é nada, bicho. 3 minutos não é nada. Na maratona de Nova York 2018, a diferença do primeiro para o sétimo eram 3 minutos. É muita coisa. Só que o primeiro ganhou R$500 mil e o sétimo ganhou R$10 mil. Então, para esses caras, 3 minutos faz diferença. Agora, meu irmão, para você que faz o seu treino e tal, que briga só com você mesmo, o suplemento ele entra muito mais como uma conveniência para você treinar melhor, sentir que está recuperando bem, não ficar gripando, né? Não baixar a imunidade, não ter lesões. Não é tanto assim, porque se você melhorar 3 minutos do seu tempo, para você não vai mudar muita coisa. Sim. Então, o aspecto do suplemento para um atleta amador, ele entra de forma muito pontual. Você, da mesma forma, conta nos dedos de uma mão os que vão beneficiar esse atleta. Não é que eu não prescreva, mas a gente prescreve. E lembrando que todos os suplementos que eu estou me referindo, eles são lícitos. Sim. Eles são permitidos pela UADA, pela Agência Internacional Antidoping. Então, você pode contar nos dedos de uma mão. A gente já falou do carboidrato, a hidratação, a cafeína, ela entra também com um suplemento de ganho de performance em quase todas as modalidades esportivas. Aí você tem o suco da beterraba, a gente fala, como é que é, doutor? Tá tirando onda? Suco da beterraba. É porque no Brasil a gente não tem a forma padronizada que tem nos Estados Unidos, de 5 a 8 nanomols de nitrato por porção. Mas o suco da beterraba vai dar o nitrato. É o mesmo Viagra aí. Pode falar nome de remédio aqui? Pode. Pronto. É o mesmo Viagra, só que natural. Ele promove vasodilatação. Então, se promove vasodilatação, promove melhor oxigenação dos músculos. O suco da beterraba é um dos poucos suplementos que estatisticamente melhora a performance dos atletas, principalmente os atletas de esportes aeróbicos. Tá? O bicarbonato de sódio, a beta-alanina, que são suplementos para atletas de corridas bem mais curtas, que tem metabolismo mais ácido envolvido, anaeróbico lático, então não cabe tanto para os triatletas, nem para os maratonistas. E tem a creatina, que seria mais para esportes de força, porque ela vai atuar no metabolismo da fosfocreatina, que é uma forma alternativa de você regenerar o ATP. Então, veja, eu contei nos dedos de 2 mãos, né? Porque vamos botar bicarbonato e betalanina como uma coisa só, porque são tampões, aí fica no dedo de uma mão só. Aí você acaba entrando também, uma vitamina pode entrar, a endocrinologia também vê isso. Se você, no caso dos triatletas, nem tanto aqui em Natal, porque tem muito sol, mas, por exemplo, se você mora em algum lugar mais longe dos trópicos, ou se pratica esportes indoor, o cara vai ter menos vitamina D. A falta de vitamina D faz cair performance. No caso da mulher sempre quer 2 quilos a menos, né? Pode ser atleta, pode ser quem for. Então, elas restringem a comida, menstruam, fazem anemia ferropriva. A gente tem que repor ferro. Uma ferritina abaixo de 30
já é responsável por queda na produção de hemácias e, por conseguinte, em queda na oxigenação dos tecidos e perda de performance. Então, tem alguns índices que a gente vai olhar no paciente que a gente vai suplementar pontualmente. Todo triatleta agora ouviu o podcast, eu tenho que marcar uma consulta com o Dr. Yuri. Não, claro que não. Então, meu irmão, você está aí, está fazendo seu treino, vive sua vida normal, tem um bom desempenho físico, não tem nenhuma queixa, você tem que ir no cardiologista. Se você for lá no consultório é para ver se o seu coração... Aí todo mundo tem que fazer, para evitar a morte súbita do atleta. Perfeito. Aí sim, mas não pelo sistema endócrino. Mas se você for para ver o coração, obviamente que eu vou pedir tudo isso daí. Então, assim, para Felipe Guerra, todo mundo tem que passar. Para Dr. Yuri, não necessariamente. Você tem que ter alguma coisa a mais, como esses sintomas maiores que a gente falou. Né? A gente não falou dos sintomas menores da falta de testosterona. Quais seriam esses sintomas menores? Primeiro, são menores porque eles podem ser dados por outras síndromes. Então, não são exclusivos da falta de hormônio. Cansaço, fadiga, sono, labilidade emocional, choro fácil, uma sensação que o sono não é reparador. Então, são sintomas um pouco vagos que podem ser ocasionados por outros problemas. Os calores, né, os flushes que tem na mulher, na menopausa, mas vai ter no homem também. O homem, por falta de hormônio, pode dar aqueles calorão também lá que a mulher tem, né? Então, são sintomas mais vagos, tá? Mas que podem ser também por falta de hormônio masculino. Isso aí, não. Isso aqui está sendo aula, informações que dá para fazer um livro. Show de bola. E uma coisa interessante que você falando aqui, eu estava pensando, o pessoal que tem o hábito de treinar à noite, no final do dia, teve o dia todinho, aí tá agitado para dormir, atrapalha o sono. Tem alguma coisa que você possa falar a respeito disso? É legal, não é legal? Pode fazer, não pode fazer? Tem essa repercussão? Excelente pergunta, Pedro. Vamos lá. Quando a gente falou que a visão é o nosso melhor sentido, isso não foi à toa. Esses ritmos biológicos, eles são regulados pela luz. Existem genes que são responsáveis pela leitura da luz. Não é à toa isso. Exatamente porque se eu estou de dia, eu vejo o bicho de longe, eu fujo dele. Mas de noite eu não vejo ele chegando, mas ele me sente o cheiro infravermelho, sonar, seja lá o que for, com o morcego, e me pega. Sim. Então eu me retraio à noite e eu estou ativo de dia. Quando você estabelece ritmos de treino, existe uma individualidade para cada atleta, que é chamada de cronobiologia. Você tem uma individualidade de cada atleta nesse sentido, da cronobiologia. Mas essa individualidade, ela segue um certo padrão. Ela não muda assim, tipo assim, você nasceu para treinar de noite, eu nasci para treinar de dia. Isso não existe, tá? Todos nós devemos ser mais ativos no período do dia e sermos inativos no período da noite. Para que você tenha uma ideia, a secreção de GH, que é o hormônio do crescimento, ela começa às 9 da noite e tem um pico até 1 da manhã e depois ela se encerra. Só que para que haja essa secreção do GH, que é um hormônio que melhora a composição corporal, você precisa estar em sono profundo, que é a quarta fase do sono, que é o sono REM, entre 9 da noite e 1 da manhã. Levando em conta que o ciclo de sono demora em média 90 minutos cada ciclo, então, meu irmão, se você for dormir de meia-noite, adeus GH nesse dia. Já não vai ter. Já não vai ter o picozinho de GH para deixar a barriguinha shapeada. Então, você já dançou nessa noite aí. Então, você tem que dormir cedo, guerreiro. Tem que dormir cedo, porque a cronobiologia tem que bater com o seu ritmo circadiano. Não pode você querer inventar a roda, não. Tem que dormir às 10 horas que eu falei e tem que bater o seu ritmo de atividade com os ritmos pré-determinados biologicamente, meu irmão. Quando a gente olha os livros de fisiologia, a nossa fisiologia é a mesma do cara de 1000 anos atrás. Igual, bota aí mais tempo ainda. Não mudou. Não importa que tem luz azul, que tem celular, que tem Instagram, YouTube, TikTok, a biologia não quer saber, não. Ela está vendo o quê? Agressão. A luz é uma agressão. É um potencial inimigo que pode estar vendo vocês se aproximando. Então, viu luz? É alerta, meu amigo. O seu corpo vai iniciar um mecanismo de alerta. Ele não vai deixar você relaxar. Tanto que você tem isso como uma forma de tortura, né? Quando você tem sistemas que utilizam-se da tortura, uma das torturas é não deixar o cara dormir.
É jogar luz, jogar som. Por quê? Porque você vai acabar com a biologia do cara. Você vai inverter esses ciclos. Você vai gerar tanta toxina no cérebro que depois de 7 dias de privação de sono, o indivíduo começa a alucinar. Começa a ver bicho subindo pela parede. Começa a ver coisa e ouvir que não existe. Sim. Entendeu? Então, essa sua pergunta é importantíssima porque o cara tem que treinar de dia. Você não pode fazer atividade física muito intensa depois das 19 horas. Se você olha a cronobiologia, vamos lá. Se você olha a cronobiologia, o período onde os maiores recordes olímpicos são realizados é no período entre 15 e 19 horas. Pode puxar o histórico aí que você vai ver que é o período de maior performance física do ser humano. Depois das 19 horas, é natural que haja um decréscimo. E o período de maior atenção é o período da manhã, até 10 da manhã. Sim. Então, via de regra, isso vale para todos os seres humanos, com um certo arrasto de mais uma, menos uma hora. Então, você pode até permitir que o cara, o treino é às 6, professor, às 6 eu não acordo. Eu me dou melhor às 7. Respeite isso do atleta, porque realmente tem fundamento científico. Deixa que você tenha essa regulação de acordo com a preferência do cara, porque tem base. Mas o cara diz, não, eu treino bem de 1 da manhã. 1 da manhã é meu treino, é o top das galáxias. Aí você vai dizer, esse cara tá mentindo. Meia-noite é minha hora. Meia-noite o cara tá tirando onda com você. Minha hora de treinar, meia-noite. E assim, exercício é bom em qualquer hora que você faça. Tá? Fazer atividade física faz você morrer menos, faz você viver mais. Eu não estou aqui para julgar se o cara treina de 11, meia-noite. Cara, é o horário que você tem para treinar, treine. Tá? Tente dormir as horas que você se sente que fica bem, mas via de regra, se eu vou dormir, eu preciso ativar o parasimpático, é o sistema do relaxamento. Se eu mando um treino intenso, eu ativei o simpático. Vou liberar adrenalina para o coração bater mais rápido. Vou fazer um pico de GH por causa do exercício. Vou liberar cortisol para mobilizar estoques energéticos. Vou liberar o hormônio antidiurético, que é a vasopressina, para contrair os vasos. Pô, isso não é um perfil de quem vai dormir. Isso não é um perfil de quem está relaxado. Então, como regra, eu diria que deve-se respeitar o relógio biológico, mas é óbvio que tem as individualidades e cada um tem que saber onde é que o sapato aperta. Se o cara só pode treinar de 11 horas, eu não iria tirar esse treino, eu deixaria, porque o resultado para a vida dele de fazer atividade física é bom, desde que ele cumpra pelo menos 6 horas de sono por dia. Entendeu? De preferência, lógico que nem sempre a gente tem o perfeito e tem o possível. Nem sempre a gente pode ir para o perfeito, mas ele pode dormir ali as suas 6 horas por noite, que ele vai ter uma vida mais saudável do que se ele for sedentário e dormir 8 horas, por exemplo. É isso aí, o pessoal que treina à noite. Tudo explicadinho, não tem problema. Tem essa repercussão aí de você estimular seu corpo na hora que ele era para estar se preparando para acalmar. Eu falo isso que eu também treino às vezes à noite, mas é o horário que dá, a gente tá tranquilo. Como é que você fica quando treina à noite? Você deita e dorme? Não, eu perguntei justamente para isso, para você esclarecer o que acontece. Isso. Porque eu sei que tem muita gente que corre à noite, a gente vê aí, ali na frente do bosque. Bicicleta, aqui, 10 horas da noite. 10 horas da noite, tem essa repercussão. Isso. Mas é importante fazer atividade física. Se é o único horário que você pode... Mantenha esse treino. Exato. É para manter. A bicicleta, a turma tem muita tendência porque não compete com o carro essa hora. Mas muitas vezes você pergunta, e esse cara está dormindo? Muitas vezes está. Né? Porque o relógio biológico dele se adaptou àquela realidade e pode ser, dentro da individualidade desse atleta, que a cronobiologia dele seja arrastada um pouquinho mais para tarde também. Entendeu? Então, eu não estou aqui para ficar determinando regras. Existem conjuntos, né, que regem a humanidade que não mudaram ao longo de séculos. Mas pequenas adaptações podem ser feitas e eu diria que eu sempre falo isso. Se você está treinando, vamos fazer de tudo para continuar esse treino e poder otimizá-lo, né? Perfeito. Eu também tenho o caso do meu irmão é enfermeiro. Dá esses plantões aí, e ele quer treinar e não consegue, nunca tem disposição, porque ele já vem desse ciclo aí de plantões. Sei que entra no hospital às 19, sai de meio-dia no outro dia, passa a noite acordado, aí vai dormir de tarde, aí acorda de noite, aí altera o sono, altera a alimentação, come na hora errada. Porque, beleza, um exemplo, quem treina à noite. Treinou, aí vai dormir sem comer nada, aí vai comer alguma coisa que já vai estimular outra coisa que não era para produzir aquela hora.
É uma cascata de eventos que vai atrapalhar. Exato. A alimentação. O sono, ele tem regras. A gente está falando muito de sono, né? Mas É, também é um dos pilares ali do sim, esporte e sim, a endocrinologia acaba se metendo em tudo, né? sim, Doutor pode, Josivan pode fala, falar. Doutor Josivan fala que a medicina é um ramo da endocrinologia. Será que ele é Hum, ufanista em relação à eita. endocrinologia? Não, a medicina é uma subdivisão da endocrinologia. Sim. Ele é vibrador, dá para ver com a endocrinologia. Mas é porque é um sistema que acaba controlando todos os outros sistemas, de uma certa Uhum, maneira. Não é diferente com o sono. Então, você falou da questão da alimentação. Existem os chamados contadores de tempo, ou Zeitgebers, né? É um termo alemão para contadores de tempo. A luz é um Zeitgeber, o exercício é um Zeitgeber, a alimentação é um Zeitgeber. O que é que significa isso? Cada vez que há um ciclo desse, executei uma dieta, eu vou ter uma mudança biológica. Executei luz, eu vou ter uma mudança biológica. Executei atividade física, eu vou ter uma mudança biológica. E essas mudanças, elas vão resultar em perfis. Então, a chamada higiene do sono, um dos princípios dela é não fazer refeições copiosas próximo da hora de dormir. Exatamente porque você vai fazer um contador de tempo, vai fazer uma virada, onde você vai deslocar sangue para o intestino no sim. momento em que não era para ter. É Uhum, igual você fazer uma refeição copiosa e treinar. O sangue era para estar no teu músculo, no teu coração, e foi para o intestino. Então, meu irmão, é vômito, é congestão, é treino pesado, é perna pesada. uhum, Por quê? Porque você virou o tempo, você usou um Zeitgeber errado, né? Você era para estar levinho, em termos intestinais, sim. e você mandou uma feijoada. Eu sei Aí, que tem cara que treina com feijoada na barriga. Tem uns monstros aí, tem. uns super-humanos que treinam. Uhum. Mas via de regra, não é o padrão. Né? Não é o padrão. Então, é como você falou: come essa hora, uma refeição copiosa, treinou pesado, cara, seu sono vai ficar prejudicado nesse momento. Sim. Né? Então, não é regra, Sim, sim, sim. obviamente não é ditadura, mas cada um vai adaptar dentro desse conjunto geral de normas. Perfeito. Estamos esclarecendo as coisas aqui. E aproveitar aqui também para falar sobre o patrocinador do nosso canal, Bora Agir Podcast, a Gold Nutrix, que é a loja aqui de suplementos que atende perfeitamente os corredores, os triatletas. E na rede social lá você vai encontrar no @Gold Nutrix. Pode falar lá, e se você chegar lá no direct, pedir um produto e falar que veio pelo Bora Agir, você tem desconto lá, viu? Então fala lá com Gold. E a loja física dele fica ali na Romualdo, próximo ao SEI. Vai lá na Gold Nutrix que apoia o Bora Agir Podcast. Temos patrocinadores aqui, né? Show, é isso aí. Em busca de mais. Se você quer aí, ó, estamos abertos a patrocinadores. E um assunto importante também em relação ao exercício para quem tem diabetes. Como é que o exercício ajuda essa. Acho que a população hoje tem muitas pessoas com diabetes. Qual é a importância do exercício para essas pessoas? Poxa, excelente pergunta. Nós temos campeões olímpicos que são portadores de diabetes. O Gary Hall Jr., da natação americana, era portador de diabetes tipo 1. Então, ser diabético não impede você de ser um atleta de excelência, tá? Inclusive, não só não impede, como é um baita de um benefício. Eu tenho um atleta que é campeão mundial também de remo sênior, que ele é diabético tipo 1. Ele é pernambucano, mas mora aqui em Natal, e ele é campeão mundial. Todo mundial que tem do remo, ele arrasta a medalha. Vive me mandando foto lá, arrastei 3, arrastei 4. O Massa. cara é diabético tipo 1, né? Ele treina com um cara muito mais novo que ele, porque a turma não dá conta de treinar com ele. Então, Ximaria. não me dá trabalho esse cara. Por que não me dá trabalho? A glicose é o combustível por excelência do exercício de alto rendimento. Pô, se o cara usa muita gasolina, não vai ficar ociosa na circulação, dando trabalho e arrebentando com os órgãos, como é o caso dos diabéticos que não são atletas. Então, o cara usa muito bem a glicose. Tanto que ser um atleta de alto rendimento é um fator de proteção contra comorbidades em relação ao diabetes. Ser um atleta que você é de high performance, de alta performance, faz com que você tenha uma menor variabilidade glicêmica. A sua glicose varia pouco, que é uma característica do diabético. A glicemia do diabético varia muito. Você está com 20 porque fez uma hipoglicemia, daqui a pouco está com 300.
Deu uma variabilidade aí de 280. A variabilidade normal não pode passar de 70. Ou seja, 70 de jejum, 140 quando come. 70 de jejum, 140 quando come. O atleta de alto rendimento comprime essa curva e fica com uma variabilidade baixa, né? Um outro índice chamado hemoglobina glicosilada, que é uma forma de você avaliar se o paciente está bem ou mal controlado. Quando você é um atleta de alta performance, a sua hemoglobina glicada tende a ser mais baixa. Exatamente porque você tem toda hora o músculo puxando açúcar, e vale salientar que o músculo, na execução do exercício, ele puxa açúcar independente de insulina. Esses pacientes, inclusive, precisam aplicar menos insulina. Ele tem uma aplicação regular, tal, num dia comum da vida dele. Se ele vai se exercitar, ele tem que aplicar menos, porque senão ele vai passar mal. Porque o músculo não quer saber se ele aplicou, se ele não aplicou, ele vai puxar de todo jeito. E se você está puxando pelo músculo, ainda está empurrando com a insulina, ele vai fazer uma hipoglicemia, que é um quadro virtualmente grave, que pode levar, inclusive, a óbito, dependendo do nível da hipoglicemia. Então, quando é um atleta diabético, você tem que ter aí tem que ter um acompanhamento do endocrinologista esportivo, porque você tem que achar a dose certa para o cara, o momento que ele vai aplicar a insulina, que dose que ele vai aplicar em qual treino, qual a suplementação adequada, como que está a dieta, como que ele vai mudar isso na planilha de treino que ele vai seguir. Aí, esse eu diria que tem que ir em Felipe Guerra e tem que ir em Dr. Yuri. Esse aí tem que ir nos dois, porque nesse caso ele pode ter não só uma perda de rendimento, mas a perda da vida. Porque se você tem uma hipoglicemia, você pode ter a chamada síndrome da morte na cama. Dead in bed syndrome. O cara morreu dormindo. Por que isso? Porque ele vai se exercitar, o músculo capta o açúcar, porque o exercício tem esse potencial, só que ele aplicou insulina e de madrugada faz uma hipo que pode ser fatal, né? Com a insulina de longa duração. Então, tem que ter esse cuidado. Se ele não tiver uma hipo fatal dessa, ele pode ter uma baita de uma lesão muscular chamada rabdomiólise. A hipoglicemia vai destruir o músculo desse cara. Então, na pior das hipóteses, o cara vai ter uma baita dor muscular por ter errado a mão na dose de insulina. Então, o atleta diabetes tipo 1 tem que ser acompanhado pelo endocrinologista esportivo. Certo. E quais são os sinais que a pessoa pode perceber? Ela treina, não foi no endócrino, está treinando e tem alguns sinais que ela pode perceber que está com diabetes? Ele não sabe que é diabético? Ele não sabe, ele treina. Veja, o diabetes tipo 1, que é o mais grave, dificilmente ele não vai ter sinais. Sim. E, infelizmente, quando ele também vem a dar os sinais, é porque ele está muito avançado. Aí são chamados polis. Poliúria, polifagia e polidipsia. O que é que significa isso? O cara está bebendo muita água, está urinando muito, está comendo muito, mas está perdendo peso. Poliúria é urinar muito, polifagia está comendo muito, e polidipsia está bebendo muita água. Então, esses são os sinais do diabetes tipo 1. Se você está assim, você não pode nem treinar, inclusive, porque você pode desenvolver a chamada cetoacidose diabética. Então, tem que urgente fazer um teste para saber que nível está a sua glicemia e tomar as devidas providências. Já o diabetes tipo 2, o esporte é fantástico para esse tipo de paciente, que é aquele cara mais velho, mais gordinho, que tem tendência genética. Então, o esporte é uma mão na roda para esse cara sair do diabetes, ou usar menos droga, ou ter um controle mais estável, ou todas as alternativas anteriores. Então, o diabetes tipo 2 se beneficia demais da atividade física. Geralmente não tem sintomas também. Quando vai dar sintoma é porque já está muito avançado. Aí são esses mesmos sintomas, os polis. Poliúria, polifagia e polidipsia. Então, via de regra, você tem familiares diabéticos. Você está com esses sintomas, tem que ir no médico fazer uma glicemia. Perfeito. Não, é interessante a gente falar esses pontos, às vezes, que pra gente da área da saúde é mais simples, mas para quem tá assistindo, às vezes, não tem nem noção disso. Eu tô bebendo água demais, tô com medo, E isso já são sinais que tá alguma coisa alterada. E outra coisa também que é bem comum na nossa sociedade é a obesidade. Isso. Essas pessoas que vão começar a fazer algum exercício e são obesas, é interessante elas procurarem um endócrino antes de iniciar. Foi lá em Felipe já, vai lá em aí pode começar direto comigo. Show. Né? Porque eu também faço avaliação cardiológica. Eu mando para ele só se o bicho pegar. Pronto, perfeito. Então, o paciente obeso é, por excelência, um paciente da endocrinologia.
né? Porque tem a questão metabólica, a questão hormonal, e ambos vão resultar aí num ganho de peso, um ganho de massa corporal, se você tem hábitos de vida e uma genética que predispõe a ter um saldo positivo. Então, mais uma vez, o exercício entra como uma ferramenta fantástica para a gente tentar controlar essa doença. É importante que se diga, a obesidade é uma doença. Não vou falar aqui do politicamente correto, não vou entrar nesse termo. Se o cara se aceita, se não se aceita, não é esse o ponto. Estatisticamente, o obeso, ele perde anos de vida. Nada é mais mortal para um ser humano do que a obesidade, com exceção de crimes violentos. Tiro, facada, acidente, e isso tira mais anos de vida de um ser humano, indubitavelmente, mas a obesidade mórbida chega a tirar 12 anos de vida de um indivíduo. Então não existe nada que seja mais mórbido do que uma obesidade mórbida, com exceção de crimes violentos, para tirar anos de vida de uma pessoa. Então vamos botar os pingos nos is. É uma doença crônica e progressiva. Tem que dar nome aos bois. Ela tende a se agravar com o tempo e nunca vai ter cura. Vou fazer uma bariátrica. O cara ganha tudo de novo. Se não mudar, se não trocar o chip ali da obesidade pelo chip de ficar magro, não adianta deixar o estômago pequeno, o intestino pequeno, o cara vai acabar engordando de novo. Então é uma doença crônica progressiva, difícil de tratar, cercada de preconceito, que é tangenciada por uma série de comorbidades. Então é difícil de tratar, tem muito charlatão que promete rios ali, promete uma cura rápida mundos ali. e fundos, cura rápida, milagre, não vai ter. Sim. Não vai ter, né? Desconfie de todo aquele que... Guru que der soluções rápidas, como aqueles produtos das organizações Tabajara. Seus problemas acabaram. Se o cara chegar com essa conversa, meu irmão, você diz, rapaz, aí é golpe. Né? Então, a obesidade, ela se beneficia demais da atividade física porque eu vou gerar déficit calórico, mas simultaneamente eu preciso corrigir as alterações metabólicas existentes ou que causaram obesidade ou que foram criadas pela obesidade. Eu posso ter um hipotireoidismo que faz o cara engordar, ou eu posso engordar e desenvolver uma resistência insulínica. Então é uma via de mão dupla. Eu olho o metabolismo, eu faço o cara se mexer mais, então ele faz déficit calórico, e eu tenho que ver os hábitos alimentares desse cara, obviamente, para ele gerar um déficit calórico, um saldo negativo. O hábito alimentar pode ser influenciado por uma série de fatores. A vida social do cara, a vida emocional do indivíduo, os hábitos. Então, e tudo isso tem que estar envolvido na avaliação da obesidade, mas a âncora, o pilar de qualquer programa de tratamento de obesidade é o déficit calórico. Tá? Na natureza, nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. A lei da conservação das massas de Lavoisier. Meu irmão, entrou matéria orgânica em você. Você não deixou sair, você vai engordar. Você está fazendo saldo positivo. Agora, as questões que levaram você a fazer esse saldo positivo é que são complexas. Envolvem questões genéticas, emocionais, metabólicas, sociais. Aí não cabe julgamento. Não cabe julgamento. Obesidade e doença psiquiátrica é envolvida por um baita tabu, um baita preconceito. O cara já mete um carimbo no cara, fulano não tem força de vontade. Por isso que está ganhando peso. Meu irmão, não é por aí não. Não é o objetivo do podcast a gente detalhar aqui o mecanismo fisiopatológico, mas existem núcleos cerebrais que controlam isso daí. Se o seu núcleo foi destruído, porque a própria obesidade se retroalimenta e destrói esses núcleos que controlam a saciedade, meu irmão, esqueça. Você não vai entregar a saciedade. Você está ali com o neurônio que era responsável por entregar um comportamento. Você destruiu o neurônio pelo processo inflamatório da obesidade. Qual que você acha que vai ser o resultado? O cara vai ter fome eternamente. Não vai ter o freio. Não vai ter freio, entendeu? Então não é culpa do cara. Então, a primeira coisa que tem que tirar é o preconceito. A segunda coisa é que ele tem que entender que ele precisa de déficit. E a terceira coisa, ele tem que sentar com alguém e dizer, meu irmão, onde é que eu não estou fazendo déficit? É minha emoção? É a turma que eu ando? Né? São as minhas escolhas? Foi a minha genética? Eu tenho problema metabólico? Eu não me movimento? Eu estou com a coluna bichada? Meu joelho está esculhambado? Porque aí o cara não vai conseguir entregar o movimento. Exato. Então tem que ir primeiro na gente da endocrinologia. Vai ter uma avaliação cardíaca aí que eu sempre faço, obviamente. E o cara não vai virar um triatleta na primeira consulta com o IMC de 40, o índice de massa corporal. A gente vai ter que fazer uma graduação. Como todo programa de atividade física, o cara vai começar caminhando, vai começar fazendo um circuito na academia. Meu irmão, isso é óbvio.
Você não vai botar o cara para fazer um HIIT e o cara tem 200 quilos. Não existe Vai isso. terminar de destruir Quebra o joelho. ele, quebra a esteira, quebra tudo, entendeu? Então não existe isso. Então é a individualidade, é a multidisciplinaridade, você vai entrar ali com educador físico, fisioterapeuta, médico, nutricionista, psicólogo, terapeuta ocupacional, seja lá o que for que o cara demande, Sim, né? Então perfeito. é um tratamento multidisciplinar. Mas você falou uma coisa bastante interessante. A gente que vê de fora assim, vixe, como é que esse cara se deixou chegar nessa situação? Cara, Isso. obesidade mórbida. Mas você falou uma coisa que a pessoa perde o freio. Perde a percepção de dizer, ei, tá bom, você tá comendo demais, saciou, já deu. E Isso. sem ter essa consciência, essa percepção, ela sozinha não vai conseguir. A tendência é cada vez mais aumentar a massa gorda e ela prejudicar todo o resto que vem por consequência da obesidade. Então, o pessoal que está em casa assistindo, escutando aí o podcast no Spotify, tenta ajudar. A gente trouxe aqui algumas informações com o Yuri, falando que a pessoa, não é que ela não quer parar de comer, é porque ela não tem essa percepção de parar de comer, que já deu. Tá entrando ali e é como se tivesse furado o saco. Vai comendo, comendo e Exato. vai só acumulando. Existem 4 perfis, Pedro, de pacientes que ganham peso. A gente geralmente analisa um desses 4 pontos cardeais e a obesidade ou é resultado de um ou da interação desses 4 pontos ali. Há interseções entre eles. O cérebro é um deles. Você tem o cara que só pensa em comida 24 horas, está comendo café da manhã pensando no almoço. O cara tem um problema cerebral. Sim. Tem muita fome, tá? E existe o problema da saciedade, que aí já é o foco seria o estômago. O cara começa a comer, nem estava com tanta fome, começa a comer, não quer parar mais. Então ele não sacia. Existe o cara que tem um metabolismo baixo. Tireoide, insulina, testosterona, seja lá qual for o problema, genética, idade que vai reduzir o metabolismo. E existe o cara emocional, que é aquele cara que está feliz, como está triste, como vai comemorar, como vai afogar mágoa, come. Sim. Então, desconta tudo na comida. Uhum. Você pode ter a interseção de vários desses pontos, mas a endocrinologia vai atuar especificamente em cada um desses pontos, dependendo do perfil, sempre voltando para aquela máxima de que eu preciso gerar déficit. Se você está aqui gerando saldo positivo, você é nosso inimigo no projeto Fitness. No projeto Vou Colocar o Shape 2023. Uhum. Então, nesse caso, a gente tem que ver quem é o inimigo e atacar, e a pessoa tem que saber que nunca vai ter fim. A medicina não sabe curar a obesidade. A gente pode vir ano que vem no Bora Agir Podcast 2024 para descobrir a cura da obesidade. Né? Foram lá, mexeram no gene lá, deixou o cara igual o galego do Porto de Suape, como um prato de 2 quilos e tem o abdômen tanquinho. Sim. Mas hoje a medicina não sabe fazer isso. Ela não sabe curar. E não é por falta de insistência, de tentativa, não. Porque todo ano se faz inúmeras pesquisas científicas, com inúmeras drogas, com inúmeras terapias, mas dada a complexidade desse sistema, que é um sistema de vida ou morte, Sim. você não tem a opção de dizer assim, meu irmão, eu não vou comer não. Eu vou ficar aqui, quando eu perder 20 quilos, eu penso se eu vou voltar a comer ou não. Meu irmão, do almoço para o jantar, você já está com fome. Do almoço para o jantar, você já vai dizer, meu irmão, esse negócio de ficar sem comer não tem futuro, não. É o seu cérebro dizendo, bicho, se tu não comer, tu vai morrer. Você pode não ter passado por uma situação de vida ou morte passando fome, mas olha os filmes. Os caras viram bicho. O cara come, meu irmão, o que aparecer pela frente, mata, morre, vira bicho. Exato. Por quê? É um mecanismo de sobrevivência. Então vai haver uma luta interna de vida ou morte. Só que o detalhe é que essa regulação ela foi programada sempre para que houvesse um pouco de saldo positivo, porque a humanidade sempre teve menos alimento, tá, do que excesso. Hoje é que a gente inverteu a curva. Sim. A humanidade sempre teve muito movimento e pouco alimento. Hoje tem pouco movimento e muito alimento. Exato. E o alimento antigamente ainda corria de você, né? O alimento você tinha que caçar, até o alimento era fitness. Hoje o alimento corre para você. Você aperta o botão, o aplicativo entrega na sua casa e ainda vem temperado. Meu irmão, quando você junta a fome com a vontade de comer, um cérebro que foi programado para um mundo onde não havia comida, então toda a regulação é para você ganhar um pouco mais. E você tem a oportunidade, meu irmão, o crime acontece. Quando tem a intenção e a oportunidade, os meios e a oportunidade, vai haver o crime. O cara vai ganhar.
Então, o que é que eu falo para os meus pacientes? Você tem que criar uma espécie de um ecossistema, uma espécie de forma como você gere a sua vida, onde fazer saldo negativo seja a regra, onde você não tenha força para fazer isso. Um triatleta me dá trabalho, porque come menos do que eu mando. Sim. Porque a vida do cara é se mexer, bicho. Os caras às vezes são até um pouco fissurados na coisa, assim. Às vezes o social fica comprometido Sim, para ele pra entregar o treinar. treino, entendeu? Mas esse Exato. cara não vai me dar trabalho para peso, nunca. Né? Porque Uhum. ele criou um ecossistema que é imbatível, não vai ter como gerar saldo positivo. Né? Exato. Só que muitas vezes não tem como o cara virar triatleta também, a gente tem que ter essa consciência, né? A Uhum. maioria das pessoas, obviamente, não vai virar triatleta. Sim. Então, eu preciso, dentro da individualidade de cada paciente, tentar inculcar nele que ele precisa criar esse ambiente, ó, ver como é o seu corpo. A entrega de movimento, ela é proporcional à sua competência, né? Um corpo que entrega movimento, ele é bonito. O atleta, ele não é bonito porque ele é competente. Ele é competente, por isso ele é bonito. Sim. É o contrário, ele não está treinando para tirar foto no Instagram de abdômen tanquinho. Exato. Ele quer ganhar dos caras. Só que um corpo eficiente é belo. Uhum. É lógico, a beleza tem que ter algum tipo de significado. Você está passando para o indivíduo do outro gênero, ó, aquele cara consegue passar meus genes adiante, ele é saudável, ele é eficiente. Sim. Então, se eu consigo evoluir no treino, isso é um indicativo que eu vou emagrecer. Pô, estou entregando mais movimento. Eu fazia 20 minutos de caminhada, botava a língua para fora. Agora eu estou correndo 1 hora. É lógico que esse cara está melhor. É lógico que esse cara está mais eficiente. Então, a graduação do treino também é uma forma de eu saber que você está indo bem no programa de perda de peso. Perfeito. Não, show de bola. E o exercício, quando a gente entra assim, eu também treino triatlo de vez em quando, vicia. O cara que treina, ele sente aquele prazer ali e ele quer aquilo de novo. E esse vício, eu acho que é interessante, né? A pessoa ter, Sem dúvida. guardando as devidas cuidados, mas é interessante. Sem dúvida. O nosso organismo, ele consegue se proteger, se defender da agressão, gerando uma analgesia temporária, que é o sistema das endorfinas. Então, endorfina dá barato, Sim. endorfina dá prazer. É o barato da corrida O que o povo barato da fala. corrida, exatamente. Por que isso? Porque você se machuca, meu irmão. O exercício te quebra. Alguma dúvida disso? Só que é uma quebra programada. Se você erra na mão, você tem lesão. Perfeito. Então, por isso que tem que ter a mágica das planilhas, a mágica da graduação, a mágica da recuperação do sono, da alimentação. Porque quebrar, você vai quebrar, né? Uhum. Só que tem que ser uma quebra programada para você dar o tempo e voltar melhor. Então, a endorfina, como o corpo está se mexendo, vai se quebrar. Então, solta aí alguma coisa no sangue do camarada para ele não interromper a atividade física com dor. Vai conseguir parar todo tipo de dor? É óbvio que não. Né? Porque se você excedeu esse limite, o corpo vai dizer, meu irmão, aqui não tem endorfina que dê jeito. Você rompeu o menisco. Vá lá no ortopedista e dê um jeito. Aqui não tem endorfina que dê jeito. Mas ela está relacionada exatamente a esse sistema de prazer, de recompensa, de bem-estar. A dor ela tem 2 componentes. Um componente físico, que é dado pelo sistema nervoso, pelas fibras C, são fibras finas de detecção de dor, e tem o componente emocional da dor. Tanto que filme de guerra, o cara morfina, me dá morfina. Beleza, tô morrendo, mas tô tranquilo. Tomei uma morfina aqui. Ele tirou o componente emocional da dor. Ele não anestesiou. Quando eu anestesio, eu neutralizo o nervo. Eu não sinto nada. Eu tô aqui, não tem emoção não, só não tô sentindo nada. Eu anestesiei o camarada. Então, tanto que quando você leva uma pancada, você massageia instintivamente. Porque quando você massageia, você estimula fibras táteis, que são fibras do tipo A, fibra mais grossa. Então, essa fibra tem prioridade de entrada no sistema nervoso. Então, é como se você dá uma massagem, aí o tato diz, ei, meu irmão, afasta aí que eu tô passando. Chega aí a dor, primeiro. tá bom, eu entro depois, tá bom. Então, a dor fica inibida. Todo ser humano naturalmente vai massagear por conta disso. Então, tem esses 2 componentes. E a endorfina vai dar o barato, como você falou. Vai tirar o componente emocional. Você continua sentindo a dor. Mas você diz, pô, essa dor tá aqui, mas tá beleza, tá tranquilo. A recompensa, aí tem outros sistemas de recompensa. O sistema da ocitocina, é o sistema do tapago, é o sistema do
cumprir minha meta, é o sistema de que estou fazendo a coisa certa, né? É um sistema de coesão dos seres humanos. Por exemplo, é o sistema que a mãe, você vê que a endocrinologia está em todo canto, né? Mas Sim. a mãe libera ocitocina para liberar o leite para o bebê. E isso aumenta o vínculo entre eles dois. O bebê libera ocitocina porque está sendo cuidado pela mãe, e a mãe libera ocitocina que dá a recompensa para ela e libera o leite para o bebê. Promove a contração do músculo liso para ter a liberação do leite ali nas glândulas mamárias. Esse sistema ele não é só exclusivo da mãe e do bebê. Nós, quando presenciamos, por exemplo, uma boa ação, a gente libera endorfina, libera ocitocina. O cara que fez a boa ação libera ocitocina e o cara que recebeu a boa ação libera ocitocina. Então é um sistema de prazer, é o prazer de você estar em família, de você ter um momento tranquilo. Esse é o prazer da ocitocina. E existe o prazer da dopamina. O prazer da dopamina é um prazer mais agudo, mais intenso. Aí seria provas mais curtas, né? Aí seriam provas de 100 metros, provas de explosão, onde você vai ter uma hiperativação do sistema adrenérgico. Aí é onde você vai ter mais liberação de noradrenalina e dopamina, que são hormônios adrenérgicos. Então são formas que o corpo encontra para dizer, meu irmão, isso aqui arrebenta com você. Mas no final das contas é interessante, vale a pena fazer e vai fazer com que você tenha uma vida mais longa e mais saudável. Perfeito. Não, tá. Esse podcast aqui tá show. Várias informações. Mário aqui tá escutando só. Massa, é isso aí mesmo. E tem outra coisa também que quando eu falei que você ia vir, mandaram perguntar sobre síndrome metabólica. Tá. Se é comum nos atletas, como é que você observa aí nos pacientes que chegam? Cara, você ser atleta é uma proteção para muita coisa, incluindo a síndrome metabólica. A síndrome metabólica ela tem 5 componentes. O primeiro é aumentar o bucho, né? O camarada aumentou a gordura visceral, vai gerar um processo inflamatório, que a gente falou no começo do podcast, que vai, entre aspas, enferrujar os receptores de insulina. Quando você, entre aspas, enferruja esses receptores, a insulina não vai agir direito, você vai ter uma tendência a ter diabetes. É o segundo componente da síndrome metabólica. Circunferência abdominal, resistência insulínica ou diabetes. Uma vez que você tem resistência insulínica, você vai metabolizar mal o triglicerídeo. O triglicerídeo depende também da ação da insulina para ativar uma enzima chamada lipase. Então, essa lipase que baixa triglicerídeo, funcionando mal, vai ter o terceiro componente, que é o triglicerídeo alto. Quando o triglicerídeo sobe, você é obrigado a tirar isso do sangue de alguma forma. Aí você usa o HDL. O HDL é uma lipoproteína que é conhecida como bom colesterol, mas ele não é que seja um bom colesterol, ele é um removedor de colesterol da corrente sanguínea. Sim. Então, por isso que ele é um bom colesterol, porque ele evita que o colesterol fique dando trabalho e se infiltrando nos vasos sanguíneos. Então, ele é usado para remover o colesterol, só que se está tendo triglicerídeo, ele vai remover triglicerídeo também. Só que quando ele chega no fígado com triglicerídeo, ele chega marcado para morrer. Ele chega defeituoso. Então, você vai remover o HDL da circulação, porque ele chegou defeituoso. Tem o quarto componente, que é a queda do HDL. E, por último, a resistência insulínica também estimula o chamado sistema renina-angiotensina-aldosterona e você vai ter maior reabsorção de sal e água. Então, o camarada fica hipertenso. Então, começa com o bucho, começa com gordura abdominal e sai igual um dominozinho, derrubando um sistema, derrubando o outro. Isso é a síndrome metabólica. Dificilmente um atleta que pratica atividade física vai ter bucho. Sim, a não ser que seja uma genética muito forte. Sim. Existe o chamado magro metabolicamente obeso. O cara tá magro, como eu atendi um hoje, né, um jovem, 31 anos, mas com exames de um cara velho. Velho e gordo. E ele nem é velho e nem é gordo. Sim. Então, é a genética do cara que não ajuda muito. É possível um atleta ter? Eu diria que sim, é possível. É provável? Eu diria que não. É pouco provável, a não ser que seja um atleta amador, inicial. De alto rendimento, dificilmente terá síndrome metabólica. Perfeito. A gente tá aqui mais de 1h10, 1h20 aí conversando. Tem mais alguma informação assim que você acha interessante passar aí para os corredores, para os triatletas, que a gente nem tocou no assunto? Ou alguma informação que você acha interessante passar? Olha, nada bate o treino. Eu sempre falo isso para os meus atletas, né? Cara, doutor, manda aí um veneno, um suplemento, não sei o que. Diz, meu irmão, nada bate um treino bem feito. Quem é que fica mais tempo com o atleta? É o médico? É o nutricionista ou é o treinador do cara?
Olha o time de futebol. É o treinador perturbando o cara ali, 24 metros só entra se o cara se arrebentar. Sim. Entendeu? E a nutricionista pior ainda. Então, meu irmão, o que faz um cara evoluir é treino. Eu sou chamado para dar essas aulas sobre suplementação. É a primeira coisa que eu digo, meu irmão, você quer evoluir no esporte? Você colhe numa assessoria para fazer você treinar melhor, bicho. Arrume tempo para você treinar. Nem todo mundo vai conseguir ser atleta de alto rendimento porque tem genes relacionados à durabilidade no esporte. Tem cara que nasce que não tem sorte, o cara lesiona mais. Tem uma genética de fazer lesão. Meu irmão, você não vai ser um atleta de alto rendimento. Você vai ter uma prática esportiva regular, moderada, mas você não vai ser um atleta de alto rendimento, tá? Então, eu diria que a primeira coisa que você tem que fazer é treinar. Fazer uma boa organização de treino, tá? Antes desse início de treino, se você pretende fazer um treino de alta performance, eu diria que é indispensável fazer uma avaliação pré-participação cardiológica. Aí, Felipe Guerra está sendo muito citado aqui nesse podcast, né? Então, eu também faço avaliação pré-participação porque eu sou médico do esporte também, tá? Se der alguma bronca, eu encaminho lá para os cardiologistas esportivos. Então, avaliação pré-participação, planilha de treino, comer bem, fazer a dieta correta, cumprir as calorias que tem que ser cumprida, colar numa boa nutricionista esportiva. Se ela achar por bem, você usa algum suplemento desses 5 aí que a gente falou, né? E dormir, meu irmão. Dormir. Se você não dormir, você vai se arrebentar. Então, você fazendo esse trio, treino, dieta e descanso, ele é imbatível. O endocrinologista vai entrar quando o bicho estiver pegando, quando o cara estiver num overtraining. É lógico, você pode ter uma patologia e de repente estar sentindo esses sintomas maiores que a gente citou ali no início do podcast. Aí faz a consulta com o endocrinologista, tá? Não é todo paciente que está ouvindo aqui que vai ter que marcar lá no consultório. Não é isso, a ideia não é essa, tá? Mas sentiu alguma coisa diferente, começou a perder rendimento, está tendo dificuldade com a patroa em casa ou com o patrão, a libido está baixa, está tendo ali alteração do seu sono, a recuperação muscular não está legal, você está tendo muita infecção de repetição, é um sinal que você pode estar inflamado, está com um perfil mais catabólico. Então tem que fazer uma revisão de todos esses pontos, tá? Não necessariamente você vai tomar hormônio. A esmagadora maioria dos pacientes não vai tomar hormônio, não precisa de tomar hormônio. Se houver uma exceção por uma patologia, o paciente pode usar, aí é o chamado formulário de exceção de uso terapêutico. A gente preenche um formulário e diz, esse cara aqui ele tem um problema na hipófise, ele precisa fazer uma reposição. Aí não é doping. Aí a Comissão Internacional de Esporte libera e o cara pode usar tranquilamente. Perfeito. Show de bola. E para quem está assistindo, ainda não lhe conhece, nunca foi no endocrinologista, como o pessoal pode lhe encontrar nas redes sociais, na internet, pessoalmente, seu site, como é que podem lhe encontrar? Vou deixar 2 referências que fica mais fácil. Digita meu nome no Google, DR, né, Doutor Yuri Galeno, Y-U-R-I, Yuri Galeno, como lê normal. E quem quiser marcar, já aparece lá o link para marcar no Google. E o meu Instagram é também DR Yuri Galeno, tudo junto. E assim, eu tô meio devagar no Instagram, mas eu prometo que 2023, eu vou dar uma... 2023 prometo, eu vou dar uma movimentada no Instagram. Vai começar com os cortes aqui do Bora G Podcast, já vai estar lá. Vou começar com o pé direito. Exatamente. E essa é uma pergunta que eu sempre faço aqui para quem participa do podcast, se você pode citar algum livro que você goste, independente de ser de esporte, não, algum livro que você leu que você goste e indica, ou um filme, ou os dois. Um livro e um filme, ou só o filme, só um livro. Cara, eu sou cristão, eu leio a Bíblia todos os dias. Perfeito. Então, a Bíblia seria covardia indicar, mas o livro de Provérbios. Leia o livro de Provérbios. São 30 capítulos, você pode ler um por dia. Ali vão ter lições para a sua vida toda, independente da época de vida que você esteja. Ou Provérbios ou os Evangelhos. Tá? E filme, cara, eu sou fã de filme. Se eu fosse citar aqui, eu ia citar uma lista tremenda. Se você é fã, cite aí o seu top 3 aí. Tá, vamos lá. Top 3. Eu gosto muito de Interestelar. Eita, esse eu gosto também. É um filme espetacular, um filme que fala de ciência, de superação, de heroísmo, de responsabilidade. É um filme que tem valores excepcionais, tá? E Coração Valente.
É um Também. filme das antigas, talvez a Sim. molecada não vai saber, Uhum. mas é um épico, é a história de William Wallace, que foi um morador da Escócia, né? Não vou lembrar qual foi o século, mas que Uhum. lutou pela independência da Escócia. Então, Muito são bom 2 também. filmes e Matrix 1, né? Eita. Matrix 1 tá no meu top 3 aqui. É um filme Uhum. que marcou época, né? Sim, com Hoje certeza. ele tá meio antigão, né? Sim. 1999, Mas quando só que os saiu, valores são universais, né? Quando você olha também, fala de heroísmo, de sacrifício, fala sobre filosofia, o mito da caverna de Platão, tem uma série de ensinamentos ali que são easter eggs universais, que estão lá. que estão lá, a turma às vezes nem percebe, mas que são ensinamentos universais, e hoje a gente meio que vive numa Matrix também, né? Você Exato. vê a realidade, o cara diz, ó, esse cara que fez isso, fez aquilo ali, não, mas eu gosto dele, eu acho ele bacana. Então, meu irmão, você tem que tomar a pílula vermelha para despertar aí, porque esse cara tá te arrebentando. Vamos lá. Show. Não, perfeitas indicações. Assisti já, esses 3 filmes são realmente bons filmes. E é isso aí. Gostou da participação? Excelente. Para Pô, o primeiro podcast, para mim, marcou história. pronto. Então, toda vez que você for gravar, não, o primeiro que eu fui foi o Bora Agir Olha Podcast. aí. Os primeiros e os melhores sempre têm vantagem. É verdade, olha aí. E é isso aí, pessoal. A gente tá encerrando aqui esse excelente episódio aqui, tá entrando aí pro pódio, bastante informações interessantes e valiosas pra gente. E se você tá assistindo até agora, deixa seu like aí, se inscreve no canal. Se ainda não me segue lá no Instagram, é o Pedro Físio Cardoso. E lá também tem várias informações sobre corrida de rua. Então, fechamos aqui esse grande episódio com o Dr. Yuri Galeno. Valeu, galera!